Estamos começando aqui na cidade FM 92,3, o nosso batendo bola com 16 graus de temperatura no centro da cidade nesse momento. Lembrando, gente, a temperatura muito fria para esta madrugada e manhã de terça-feira. Há esse alerta aí de frio extremo que a gente já repetidamente falou, mas não custa lembrar. Estamos chegando aqui na 92.3 com o nosso programa, abrindo mais esta semana, só informando para você que está ligando o rádio agora, acaba de terminar o jogo pelo Campeonato Mundial de Clubes, o Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid pelo placar de 1-0 e o Palmeiras venceu o Sounders por 2-0, então o Botafogo classificou em segundo lugar na sua chave no Campeonato Mundial, vai enfrentar o primeiro da chave do Palmeiras, né? Palmeiras e Inter Miami jogam às 10 da noite, se Palmeiras empatar ou vencer, obviamente, será primeiro e teremos um Palmeiras e Botafogo na próxima fase da Copa do Mundo de Clubes. Tô aqui com o Matheus França, tudo bem, Matheus? Boa noite. Boa noite, não tá tomando água. Boa noite, tudo bem? Sacanagem. Boa noite a você, ao Chico, ao Dirley, ao Pedrinho, a Ana, a nossa audiência. Tudo bem, Dirley? Boa noite. Boa noite a todos, sim, tá tudo certo. E aí, Chicão? Tudo bem, boa noite pra você, Tristeza Rodrigo. O jogo do Renault ontem, não? Hein? Tristeza o jogo do Renault ontem, né? Olha, foi um jogo bem difícil, né? Difícil de tudo, né? De assistir e de fazer. A equipe não conseguiu dar o rendimento esperado aí do Luiz Carlos Cruz, né? Acabou perdendo para a equipe do Juventus, e né? domingo pega o Blumenau em casa. Tem um jogo, aliás, tem uma sequência de jogos duros pela frente, né? Enfrenta o Blumenau, depois enfrenta o Tubarão e logo na sequência volta a enfrentar aí o Metropolitano. Jogos difíceis pela frente aí para ele tentar dar uma acertada na casa aí, para quem sabe conseguir reverter um pouco essa situação, né? Muito bem. Estamos começando o nosso programa hoje com um convidado, como a gente já tinha anunciado na semana passada. Estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio o Pedro Costa, que é o gerente de futebol, Pedrinho, né? Que é o gerente de futebol do Brusque Futebol Clube. Brusque não jogou essa semana e só vai jogar daqui a uma semana, na segunda-feira da semana que vem, 4 horas da tarde, enfrentando o Floresta lá no Domingão em Horizonte. Conosco aqui hoje é o nosso assunto do programa. Tudo bem, Pedrinho? Boa noite. Prazer ter você com a gente aqui na Rádio Cidade. Rodrigo, boa noite a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês hoje, uma semana sem jogo, semana que vem estaremos lá em Fortaleza para enfrentar a equipe do Floresta. Ô Pedrinho, fala um pouco da tua análise desse início de Série C do Brusque aí, né, desse início, Brusque dentro do G8, vem de aquela derrota por Confiança, agora um empate com o Tombense, nesses jogos espaçados por 2 semanas, agora volta pro ritmo no jogo de segunda-feira que vem. Perfeito, Rodrigo. É uma competição e ela se divide em 2 partes, né? A primeira parte você tem 19 rodadas em um turno único, onde elas ficam 8, então você tem uma dificuldade muito grande de adversários, você no começo ainda não tem muito conhecimento das equipes que você vai enfrentar, então é uma competição, ela vai se moldando ali a primeira fase dela, a primeira parte da primeira fase, muita competitividade, nós estamos falando aí estamos a 3 pontos do líder e a 3 pontos de sair do G8. Então o nível está muito competitivo, está muito alto, isso se mostra nos resultados, a quantidade de empates que estão tendo as partidas, a dificuldade que tem sido, então é uma competição muito dura, muito difícil, e a nossa ideia nesses períodos sem muito jogo é aumentar o nível de treino, aumentar o nível de preparação para a gente poder alcançar, voltar às vitórias e poder buscar uma classificação até antecipada se for possível. Contratações, Pedrinho. Bom, a primeira leva a gente coloca, já foram 3 anunciadas, mas temos a janela do mês de julho. O que vocês pensam em relação dessas novidades para esse momento? Chico, boa pergunta, já boa entrada. Eu queria até, se me permite, fazer um pouco, trazer um pouco uma abertura, uma reflexão. Eu acho que é importante aí, do lado do Brusque e também de toda a torcida, de toda a imprensa, a gente fazer uma reflexão de tudo que tem sido esses primeiros 6 meses. Vou tentar até ser breve nesse início. Voltamos lá no início da temporada, né? O Brusque se representa no dia 26 de dezembro de 2024, vindo de um rebaixamento pesado, duro, boa parte dos jogos longe da sua cidade, longe da sua torcida, 12 atletas disponíveis na representação. Eu acompanho o programa, escuto e busquei até algumas edições antigas e muito se falou disso, né? O Brusque não tinha nenhuma equipe ainda para disputar 11 contra 11, né? No início da temporada, sem treinador, então numa perspectiva sem perspectiva, né? As dívidas aumentando, um salário atrasado, então era um clube totalmente sem perspectiva de futuro. O que seria do Brusque da temporada 2025? Acho que essa pergunta muita gente fez, acredito, e muito foi comentado aí dentro sobre essa perspectiva de futuro.
E quando você inicia um projeto de reconstrução, e aí vem o projeto de transição de SAF, e aí eu também chego no clube no início de fevereiro, para fazer parte desse projeto de reconstrução. Eu tive uma experiência muito boa de reconstrução de clube em 2022 no Cruzeiro, em Minas. E quando a gente fala de um projeto de reconstrução, é um choque de cultura e todo mundo leva. Porque você busca fazer diferente do que estava sendo feito. Então, é um momento muito difícil e você precisa partir por 2 pontos. Eles são de extrema importância. O primeiro ponto importante é você fechar a torneira. Então, quando você inicia um projeto de reconstrução, é você analisar tudo que está acontecendo dentro daquela instituição, e a primeira ação é você fechar a torneira. É muito custo, é muito gasto saindo. Ainda mais de um clube que teve uma crise financeira para aquele momento do final do ano. Então, o primeiro momento que você faz, a primeira atitude é fechar a torneira e analisar aonde está sendo os custos, aonde está saindo muito, aonde está saindo menos, e dá para a gente enxugar, e dá para a gente fazer para o Brusque poder sobreviver. Porque aquele momento era primeiramente sobrevivência. O clube não tinha uma perspectiva do que ia acontecer. Então, primeiro você fecha a torneira, analisa o que está acontecendo, e aí você vem para um segundo ponto, e é um segundo ponto delicado, doloroso, mas extremamente necessário para o futuro da instituição. E aí você toma medidas e são impopulares. São medidas difíceis de tomar. São medidas necessárias, mas elas doem. Porque você começa a ir no detalhe. Aonde eu vou diminuir? Aonde eu vou mexer? Aonde eu vou montar um clube de Série C? Aonde eu posso enxugar um pouco o custo? Porque não adianta você injetar dinheiro, você vir com SAF, investir. É um investimento se você não está controlado. Se a sua gestão ela é descompassada. Não vai ter futuro. Então, primeiro você fecha a torneira, analisa. Onde eu posso enxugar? Posso reduzir um pouco de número de funcionários? E faz 2, pode fazer 1. Aonde nós vamos ter que dobrar a função? Dentro do elenco, aonde nós vamos buscar jogadores mais aposta? Onde nós vamos buscar jogadores com um custo-benefício maior naquele primeiro momento? E a gente tinha jogo já estava o campeonato rolando, e estreou contra o Marcílio Dias em janeiro. E a gente teve uma sequência de 14 jogos em 40 dias. Uma Copa do Brasil, uma logística muito difícil. Então, não te respondi a pergunta ainda, vou responder agora, mas eu queria muito trazer essa abertura. Era necessário trazer um pouco essa reflexão, que a gente faz. Eu acredito que todo mundo precisa fazer, porque onde o Brusque estava e onde está agora, e qual a perspectiva de futuro. Muitos erros foram cometidos nesse primeiro passo, muitos erros, mas muito acerto foi feito, muito ajuste foi realizado. E a projeção ela é cada vez melhor, cada vez mais um futuro interessante, um projeto de clube a longo prazo. Eu acho que isso é importante, é não viver o ano a ano, é viver o longo prazo, é analisar lá na frente. Voltando um pouco na sua pergunta, Chico, na parte de contratações, nós vemos até uma mudança de perfil de atleta, e foi aumentado muitas vezes aí, de jogadores mais jovens, de jogadores, alguns com um contrato um pouco mais longo, atletas com uma perspectiva de futuro maior, de uma possível venda, de uma possível negociação, de poder atuar no Brusque por um tempo maior e poder seguir uma venda, um retorno financeiro. Então, nesse momento de janela de meio de temporada para nós, ela é muito de ajuste e de refino. Então, não é contratação de uma leva muito grande de atletas, mas ela é pontual, aonde o Brusque está precisando, aonde a gente enxerga e é necessário. Nós estamos usando sim, e muito comentado também na rádio, da questão na posição de atacante, um pouco mais na frente, e hoje... É porque perdeu o Álvaro, né? Exatamente, perdemos o Álvaro por uma lesão para a temporada toda, e até talvez até um pouco do início do ano que vem. Então precisa repor o Álvaro, precisa trazer alguns jogadores pontuais, e vão buscar, a gente espera trazer para poder nos ajudar em busca do objetivo. Mas especificamente hoje é o que? São 3 atletas, e eu já te pergunto, é possível trazer algum jogador estrangeiro, algum jogador de fora que seja ligado à SAF? De lei, é possível sim. O Brusque, ele analisa o mercado como um todo. Hoje nós temos um head scout, nós temos um scout no Nordeste, nós temos o contato com um scout de Portugal. Então a gente avalia tudo, analisa todos os mercados possíveis, e é possível sim. Claro, a vinda de um atleta estrangeiro, ela precisa ser muito bem analisada pela questão de adaptação, né? Ele leva um tempo para se adaptar no país, ainda mais se ele não atuou, então isso também é levado em conta. Muitos fatores externos são levados em conta no momento de fechar uma contratação, mas existe sim essa ideia. A ideia é trazer 3, 4 peças, e venham para somar e venham para agregar.
e possam nos ajudar na busca do objetivo. Ô Pedrinho, e como é que é buscar esses jogadores tentando ainda estancar aquele sangramento que vem do início do ano? Porque a gente sabe que o mercado de meio do ano ele é mais inflacionado que o início do ano, né? E como é que se faz para buscar jogador de qualidade sabendo que você não pode gastar tanto porque você ainda tá arrumando a casinha? Exato, você tem um orçamento a ser seguido, né? E quando você perde um atleta por lesão, você não perde esse orçamento, né? Então você precisa se reajustar internamente, e é isso, onde é possível fazer um investimento maior, vamos deixar uma posição de lado e vamos trazer um investimento maior em alguma posição. Você muito bem falou, o mercado do meio do ano ele é muito inflacionado, né? Ele aumenta muito por conta, e os clubes estão precisando, os clubes estão às vezes muito necessitados de alguma posição específica, então é preciso um jogo de cintura ali, um jogo de ontas, aonde a gente vai poder mexer, aonde a gente vai investir até mais do que imaginávamos, buscando um retorno maior. Então, claro, e tudo depende do rendimento, tudo depende do atleta em campo, mas o nosso objetivo é tentar achar sem mexer no nosso orçamento, agora, sem passar por cima. A dolarização hoje é fundamental. Como é que vocês lidam com essa questão aqui, nacionalmente? Ela é uma questão assim, depende muito do perfil de jogador que você está trazendo, né? Então, principalmente um jogador estrangeiro, a maioria você tem que fazer... hoje só quer dólar, praticamente. Os próprios brasileiros também, né? Exato. É uma situação, eu acho que ainda está engatinhando no mercado, mas vai acontecer essa questão. Mas quando se fala de estrangeiro, a gente está falando de outra moeda, né? Então é muito importante isso, trazer jogador estrangeiro no mercado de janela do ano, de meio do ano, ela pode ser inflacionada um pouco mais por conta dessa questão de outra moeda. Ô Pedrinho, vocês fizeram um ajuste de questão salarial dos jogadores. Você falou que vocês pegaram uma situação complicada e de fato isso aí é claro para todos o torcedor, que a gente se perguntava aqui no final de dezembro, antes de terminar a nossa temporada de programas de esporte, porque você sempre tinha uma cultura de que tá terminando uma competição, o Brusque já está contratando, você já sabe quem vai ficar, olha, estão vendo aí um lateral, estão vendo um atacante. E realmente nessa virada de 2024 para 2025 o cenário era de incerteza. Exato. Né? Aí a SAF acabou assumindo e a gente começou a ver algumas situações aí entre se esse fica, se aquele sai. Essa era aquele momento da gestão funcionar, de ajustar a questão salarial, porque o torcedor sempre imaginou, bom, agora a SAF chega e vai aportar vai ser a salvação. Uma caçamba de dinheiro. Vai chegar aí um caminhão de dinheiro para contratar. É um momento delicado. O Brusque vinha um poucos jogadores, se você for analisar no elenco, onde eu falei 12 disponíveis, se não me engano, Luizinho e Maurício e ainda estavam lesionados, então 14 atletas disponíveis e o resto veio todos os atletas da base, né? Então, aproximadamente 10, 12 atletas da base para integrar. Foram bastante aproveitados aí Exatamente, na primeira fase do Catarinense, primeiro início foram muito utilizados. O reajuste que você faz salarial em cima do elenco é muito nas peças que você está trazendo, porque muitos contratos você vem da gestão, né? Então são atletas e tem contrato mais longo o clube, e aí você precisa gerenciar muitos novos contratos que estão chegando, e perfil de atleta eu vou buscar e salário, e nós vamos investir para não nos onerar tanto nesse primeiro momento de orçamento, porque você falou, era um momento de incerteza total. E era fechar a torneira, ver onde pode mexer para poder investir, e naquele primeiro momento a gente precisava montar uma equipe. Então, com tantos problemas que vinham acontecendo, o primeiro era montar uma equipe. Não tinha local para treinamento, não tinha uma estrutura física para a gente se reunir para estar o tempo todo pensando em ideias. Então, nesse momento de incertezas, a questão salarial é muito de quem está vindo, né? E perfil de atleta eu vou trazer, ou investimento eu vou fazer, porque eu já tenho. Vai ser honrado, vai ser cumprido, vai estar com a gente aí, vai estar no nosso dia a dia, né? No nosso orçamento, com os novos contratos, com a nova gestão. Então é muito analisar o mercado e está vindo, né? Então, e você vai trazer e como você vai investir. Pedrinho, só uma curiosidade dessa questão de mercado, dessa mini janelinha aí. A saída do Vini para o Paysandu e a chegada do Clinton, elas são correlatas uma com a outra por eles serem jogadores do Cianorte? Tem correlação? Na verdade, tem pelo curto prazo, e teve ali da negociação. O Vini recebeu a proposta do Paysandu, o atleta, era um desejo do atleta seguir para a Série B. Ele pediu para sair também? Ele pediu, ele tinha o interesse de seguir para o Paysandu, e nós entendemos aquele momento, e a gente poderia liberar até pelo desejo do atleta, mas também não podíamos ficar
uma peça a menos no elenco. Eles já tinha uma menos porque o Álvaro estava fora. Exatamente. Então a gente já tinha perdido recentemente na parte ofensiva e por coincidência o Linton já era um atleta, já estava sendo observado por nós, já vinha o tempo sendo analisado e a Zodice, a mesma equipe, facilitou o trâmite para a vinda do Linton. Deixa eu aproveitar mais uma também. O professor, o Mister, ele pede muito jogador, porque a gente via nos outros treinadores que chegaram no Brusque, a diretoria, que tinha muito pedido de jogador. O Mister, ele pede algum jogador assim que tem que correr atrás para ele? O Mister, ele tem uma participação muito próxima na vinda de atletas. Claro, o treinador sempre vai pedir uma peça outra, mas ele respeita muito bem os processos, participa muito dos processos, né? Então, como eu falei, a gente tem um head scout responsável pelo mercado do Brusque, onde nós temos mais um scout na região do Nordeste, mais um Portugal e o Mister a todo momento participando. Então ele pede, assim, como todos os treinadores, muito pela necessidade, às vezes por perda de lesão, por entendimento de jogo, pelo modelo de jogo que o treinador utiliza, mas como já vem de uma conexão com ele de um tempo, ele participa ativamente com a gente, então ele pede, mas ele participa também de todas as negociações que são feitas, o Mister está do nosso lado. Alguma vez ele balançou para sair do Brusque? Teve um momento, acho que foi depois do jogo do Santa Catarina, nas entrevistas no Catarinense, ele sempre foi muito, vamos lá, o treinador sincero. Eu até apelidei ele de treinador sincero. Ele é extremamente sincerão. Ele vem de uma escola que não fica jogando para debaixo do tapete. Eu acho que ele é bem sincerão mesmo. E teve um momento que ele chegou a dizer assim: eu não sei se eu fico, não sei se vou ficar, tal. Algum momento ele balançou. Teve algum instante que vocês da SAF tiveram que realmente chegar pro Mister e dizer: não, vamos fazer um clube para competir. E é o que o Brusque está fazendo, competindo na tabela de cima. Ele está na prateleira de cima. Sim. Teve alguns momentos que vocês admitem isso, ele mesmo já admitiu, de futebol de baixo nível, né? Mas o time continua numa campanha interessante e a ideia é essa de manter. Ele chegou a balançar em algum momento? E se balançou por quê? Então, esse período ali foi, se não me engano, o pós-Copa do Brasil, a segunda fase, e o término do estadual, acho que foi bem aquele período de início de março ali, né? Exato. Ali foi o momento mais crucial desse processo de transição. Então tava a flor da pele ali, tava muita coisa acontecendo naquele momento. Ele até numa entrevista falou, e não sabia se ficava ou não. Exato. Porque de fato eram tantos problemas que nós tínhamos que resolver. Sim. E ele participava ativamente e muitas vezes a gente estava resolvendo o problema e não era de dentro do campo. Então, muitas vezes ele se encontrou resolvendo problemas de fora junto com a gente, sem conseguir concentrar dentro do campo. Claro, num momento, talvez ali de incerteza, a gente foi pro jogo do Concórdia precisando ganhar para não lutar pelo rebaixamento na última rodada do Ercílio Luz, né? Tava muito próximo ali a competição. Então, ele dá essa entrevista, mas eu acredito assim, a relação dele com o grupo investidor é muito direta. Se teve isso em algum momento, é mais com ele mesmo, de falar, de expressar. Mas com a gente no dia a dia, a dedicação, a entrega, a parceria, o trabalho, ele nunca mudou. Ele nunca fraquejou em momento algum. Bem pelo contrário. Nos momentos de maiores dificuldades, internamente, sempre foi muito forte. E vamos conseguir passar por essa turbulência. E tinha muita turbulência externa atrapalhando, e talvez um pouco da nossa não comunicação era muito disso, né? Era muita demanda na frente, a montanha era muito grande, a gente tinha muita coisa para tirar. Então isso afeta o treinador diretamente, principalmente quando o resultado não vem. Você sabe que ele chegou a dizer, e você tem conhecimento disso, né? E a gente comentou aqui, ele chegou a dizer assim que quem não quiser jogar no Brusque, foi mais ou menos uma coisa mais assim, ou menos né? isso. Quem não quiser jogar no Brusque pode falar aqui que eu não escalo, uma coisa assim, né? Que era nesse momento aí de muita tensão, né? Sim. Era um momento de muita tensão e essa vocês estavam na administração da gestão financeira e das pessoas. Exatamente. Era uma mistura de coisas. Era gestão financeira, administrativa, de governança, de operações, de pessoas. Então eram muitos problemas que a gente tinha diariamente. E essa fala dele, ela é muito importante, porque ela reforça um movimento de uma nova gestão, de um choque de cultura. Nós queremos atletas profissionais estejam totalmente integrados. O Brusque está querendo construir. Com a filosofia da SAF. A gente comenta muito, assim, o sentimento de dono, né? Vamos todos nós ter um sentimento de dono do projeto, né? Isso é meu, vamos pegar para fazer. E uma ideia e o Mister leva muito a sério. Isso é muito bom, porque nós da administração ali, da gestão do futebol, incentivamos isso e ele consegue transmitir para dentro do campo.
Então é uma fala importante dele, mas faz muita parte do nosso dia a dia. Deixa eu essa questão da entrevista, pode ser? Quer depois do intervalo? Depois do intervalo? Pode ser agora, até porque é um assunto ainda relativo ao Mister. Até está aproveitando de uma das últimas entrevistas dele, falando, até você colocou, de que ele tem uma participação ativa com relação ao pessoal da SAF, e ele fez uma menção do desejo da contratação de 5 jogadores para o mês de julho. Eu te pergunto, desses 3 que já vieram, estão inseridos nesse pedido dele ou ainda não? Ou esses 5 vão vir, afinal, para o mês de julho, Pedro? Eles estão inseridos, a gente está falando de uma janelinha, como o Rodrigo disse, muito próxima da janela grande. Então a gente tratou essas 2 janelas como se fossem a mesma, né? Então, primeiro 10 dias, passa um tempo e a gente já tem mais uma. Mas, claro, 5 atletas em algum momento pode ser 6, aí você pode perder um atleta por lesão no próximo jogo e aumentar, ou diminuir se algum atleta aumentar o seu ritmo e aumentar a sua entrega em campo, e a gente perceber que tecnicamente não é necessário naquela função, então faz parte do pacote, mas esse pacote ele é muito relativo, né? Não é um número exato. Eu vou pro intervalo, a gente já volta para conversar com o Pedro Costa aqui no programa Voltamos com o programa Batendo Papo, Batendo Bola. 6h32, 16 graus de temperatura no centro de Brusque, de volta com o nosso Batendo Papo, Batendo Bola, hoje recebendo o gerente de futebol do Brusque, Pedro Costa, o Pedrinho. Pedrinho, uma dúvida, como é que tá a situação lá do América, né? Onde enfim, estão sendo feitas adaptações, reformas lá e até vai ser a sede do Brusque. O que você pode falar sobre o que está sendo feito lá no América, que promete ser a nova casa de treinamento do Brusque lá no Stephen? Rodrigo, a gente já está na fase final do básico bem feito, digamos assim, né? Do campo, vestiário, já finalizando a parte de academia, então a gente já está bem avançado em algumas ações rápidas. A gente tomou a decisão de fazer de maneira direta para poder iniciar nossos treinamentos lá, ter uma sede, ter o nosso espaço. Ainda tem muita obra para finalizar lá, questão do refeitório, questão do escritório administrativo. A nossa ideia é, nesse mês de junho, já iniciar os treinamentos no campo do América. Então o campo já está pronto, a gente só está alguns detalhes e apoiam a parte esportiva ali para deixar pronto, mas a ideia é até o final do mês de junho a gente já fazer o primeiro treino lá e já iniciar a nossa rotina. A gente ainda vai alternar de vez em quando olaria, até por uma questão de preservação de gramado e também de um campo um pouco maior, e o olaria tem, mas a nossa ideia já é nesse mês de junho iniciar os treinamentos e até o final do ano já está com toda a nossa operação funcionando perfeitamente da equipe principal no campo do América. Deixa eu dar uma voz aqui aos torcedores, Rodrigo, porque já tem bastante gente aqui, viu? Você veio, as perguntas aparecem e tem coisa represada aqui, né? Eu não sei se em um programa a gente vai dar conta, Pedro, mas alguns torcedores aqui perguntando sobre a questão da base do Brusque, da base, estão perguntando sobre o CT, estão perguntando sobre a situação de SAF, se ela já foi assinada, se já está dentro da questão jurídica. Hoje a SAF, como é que a gente chama? A questão da transferência de vaga. Transferência. E também estão perguntando aqui sobre algumas questões que foram muito debatidas aqui a respeito de saída de jogadores e quitação com jogadores. Eu queria que você comentasse algumas coisas sobre isso para a gente deixar claro. Beleza, vamos lá. Sobre a questão da base, quando a gestão assumiu toda a parte esportiva ali do Brus e da operação de dia a dia, ontem era um pouco maior do que a gente imaginava, né? De despesas, de gastos, a gente previa ia ser necessário um investimento maior, né? Ele, primeiro momento, a gente optou por vamos manter da forma e vem funcionando, até porque a equipe principal era uma prioridade muito grande naquele momento, por conta do Campeonato Catarinense já em andamento. E vamos fazer a base acontecer como vinha sendo feito, com alguns investimentos para a operação. E agora, nesse segundo semestre, a gente já tem algumas reuniões marcadas até com o pessoal que trabalha em prol da base, para a gente poder aí sim sentar, organizar um orçamento, organizar nossa perspectiva para 2026. Então a ideia já é, nos próximos meses, a gente já ter um plano estratégico esportivo para as categorias de base do Brusque.
Da parte de Itação, se não me engano, pode me puxar depois os outros pontos. De jogadores que deixaram. De alguns jogadores. Essa questão, ela é muito jurídica, né? Então engloba todo o departamento jurídico e atua com o Brusque. Ela foge um pouco da minha alçada, eu, como gerente de futebol, a minha função no clube é gerir o departamento de futebol. Então todas as questões voltadas para a parte esportiva dentro do campo, e tudo entra no âmbito jurídico. Eu tenho conhecimento, claro, por conta das questões contratuais tradicionais do futebol, mas entra nessas questões de quitação ou não, da questão do passado, foi transição, isso é tudo o departamento jurídico. Então não vou ter informação o suficiente para poder responder essas questões. Aqui sobre o CT também, construção do CT. O CT, o que a gente fez? Nós aceleramos o processo com a América, uma alocação do espaço do CT do América, para poder já ter o nosso CT, seja temporário, por um período grande. A gente fez uma alocação, um contrato muito bom com o pessoal da América, para poder ter um centro de treinamento nosso. A ideia de uma construção, ela tem os prazos de construção, e a ideia sim é futuramente poder fazer uma construção de um espaço maior, talvez mais aconchegante, mais privativo, num espaço talvez um pouco mais separado, mas fazer a construção. Mas nós antecipamos essa ideia, principalmente com a alocação do América e as benfeitorias feitas no local. Mais uma pergunta? Não, do estádio Augusto Bauer. Nós temos que saber como é que está a situação do Augusto Bauer dessa novela toda do Augusto Bauer, do campo sintético. Pois gramado aí. Nos pegou de surpresa, isso não tem como negar. A própria CBF surpreendeu os clubes brasileiros, não são muitos que estão nessa situação, mas a CBF pegou de surpresa. E é um problema, e o Brusque participa, está totalmente envolvido e engajado em entender a solução. Hoje mesmo eu tive uma ligação com a empresa. Nós estamos aguardando o orçamento para fazer e tem que ser feito, a total do gramado, a instalação de um novo campo sintético e aí a certificação da FIFA. Estamos aguardando esse orçamento para, a partir do momento que chegar esse orçamento, sentar com as partes envolvidas e entender como nós iremos resolver. O Brusque está 100% empenhado em resolver essa situação e continuar jogando na cidade de Brusque e próximo do seu torcedor. Isso de maneira alguma o Brusque se imagina jogando fora de Brusque. A ideia é solucionar o problema para continuar jogando. Quando é que ficaram de passar essa semana? Essa semana vai estar entrando agora. A ideia é já ter algumas respostas. Mas aí é uma decisão que vai passar pela SAF aqui em cima. Isso mesmo. Aí é grupo gestor, diretamente com o Carlos Renault, para entender quais as condições e como pode ser resolvido. Não é diretamente comigo, eu sou o interlocutor ali das informações, mas é aguardar o orçamento para poder tentar resolver o quanto antes essa situação. Seja, essa semana vamos ver o tamanho da bomba. Agora falando de gramado, vamos falar a verdade? Não será um investimento pequeno, vamos ser bem sinceros. Não vai. Sim, a troca do gramado não será um investimento pequeno, vai ser uma conta grande para ser paga. Ô Pedro, assim, bem honestamente pro torcedor, se cogitaria o Brusque no ano que vem jogar fora de Brusque? Não. Não? Não. Mesmo com essa situação de gramado, você acha que vai ter uma saída para isso? Vamos lá, vamos analisar bem. Se hoje chega uma proposta aí de 3 milhões, 4 milhões. É entender as partes envolvidas e principalmente o grupo gestor. Porque o Carlos Renault também vai precisar. Eu não sei se a federação vai exigir. Vai respeitar também no Carlos Renault. E vai que o Renault sobe. Essa é uma questão da federação que é importante, e foi a CBF que fez um comunicado para os jogos disputados pela CBF, mas em seguida a gente recebeu também um comunicado da federação para todas as competições profissionais da federação. Não vão aceitar esse gramado para os jogos sem a certificação do Quality Pro não vai ser aceito. Então é uma solução que precisa, não é um problema só do Brusque, é um problema. Agora, dentro da tua experiência, e se mudasse, se voltasse a ser o gramado natural, era mais barato? Não dá. Depende do tipo de gramado natural que você for. Não, o gramado natural é esse que a federação pede, né? Que a federação. Mas aí, gramado natural, eu acho que ela mexe numa situação completa, porque, por exemplo, o Renault tem muitas atividades no gramado do sintético. Daqui a pouco tem jogo do comunitário lá no Augusto Bauer. E aí você, com certeza, botando gramado natural, você vai ter que tirar esse pessoal de lá. Você vai ter que liberar o campo para um jogo treino, para talvez um treino pronto e o jogo. A experiência do último gramado, nós temos que lembrar, foi lamentável e uma vergonha em âmbito nacional, que muitas vezes foi criticado o nosso gramado. Foi lixado o gramado. Então, literalmente, em menos de um ano, praticamente foi destruído. Que não é só o campo, né? Toda a situação que... Pode até ser barato, talvez com 1 milhão, talvez hoje em dia tu consiga colocar, mas e aí? Vale a pena?
1 milhão a cada ano? Não, se for 1 milhão, acho que já dá para fazer. Dá para fazer? Não, acho que vai precisar de mais de 1 milhão. E hoje um campo de grama natural, ele tem uma manutenção muito alta. Então, a manutenção, o custo dele. Então você tem que ter menos jogos, menos treinos. Hoje, cada vez mais, os clubes têm menos treinos em seus estádios. Antigamente era uma coisa até mais comum, né? De treinar no próprio estádio. Hoje, no máximo, um apronto. Para fazer um jogo treino no seu estádio é algo muito difícil. No máximo faz esse treinamento apronto. Agora, Pedrinho, pegando essa situação do Brusque aí, agora eu quero pensar na tua experiência por ter passado por grandes clubes aí. Muito se questionou sobre até a possibilidade, quero ver se você vai entender a minha pergunta, de uma viabilidade, por exemplo, do Brusque em conseguindo o acesso. A gente vê pelo campeonato da Série C, que é um campeonato hoje equilibrado, né? O Brusque está dentro do G8, há um equilíbrio, a Ponte Preta foi líder lá, foi goleada pelo Brusque, então há uma situação de equilíbrio. O Brusque tem uma condição normal, tranquila não, mas competitiva de chegar ao acesso. Como é que você vê a viabilidade do Brusque para crescer e talvez subir de patamar, por exemplo, ir para uma Série B e chegar numa temporada de 2026 e ser forte, se manter num alto patamar técnico e também, por que não dizer financeiro, não cabe ser, mas para que o clube seja viável? Qual é a tua ideia quando você pegou o projeto do Brusque e pensou, o que eu vou fazer para esse clube ser viável e se ele tem essa condição de ser um clube viável, forte e competitivo? Rodrigo, excelente pergunta. Falar sobre futebol, eu acredito, é falar sobre isso, é falar sobre projeto esportivo, é falar sobre o que é necessário fazer para buscar grandes feitos, para buscar ser forte tecnicamente, dentro e fora do campo. E essa questão, o primeiro passo é você entender onde você está hoje. Então, o primeiro passo de um clube em reconstrução e busca um projeto esportivo as pessoas que estão no clube, elas entendem onde elas estão hoje. Elas têm noção da realidade do momento. Essa realidade pode mudar, mas ela só muda com muito trabalho. Pode ter um investimento e força. Se não tiver trabalho e entrega de entrar dentro do projeto, não chega. A gente tem exemplos de várias SAFs que investiram, e nem só SAFs, ainda clube empresa na época, e alguns clubes começaram, clubes associativos, onde investiu muito poder financeiro, mas é necessário ter clareza no projeto. Ter clareza no que o funcionário faz dentro do clube. Qual é a minha função dentro do clube e eu faço para o clube chegar no objetivo. Então, a partir desse momento onde você tem a realidade e você desenha um projeto esportivo, você começa a ver cenário positivo lá na frente. Então, hoje a nossa realidade é controlar gasto, trabalhar em cima de um orçamento para primeiro o Brusque ser um clube sustentável. O Brusque não era um clube sustentável. Então, primeiro você gere um clube sustentável, uma estrutura física. Só investimento em futebol não vai te dar talvez um plano esportivo, uma Série B até uma Série A, mas ele vai te trazer de volta. Então você tem que fortalecer, fazer estrutura, ter uma estrutura física, ter métodos de trabalho. E a partir desse momento, realidade e análise do futuro, aonde você quer chegar, isso é o mais importante. Não adianta a gente sonhar em bater em 2 anos na Série A. Nosso objetivo agora é estruturar. É ter um CT, seja um mini CT nesse primeiro momento, é ter um centro de treinamento, o acesso esse ano passa pela tua ideia? Passa? Por todos. Dentro da tua visão, de não pular estágio, mas jogar uma Série B no ano que vem não é algo que poderia atrapalhar o planejamento, por exemplo? Não. A ideia do Brusque é subir divisão. Mesmo diante dessa situação de incerteza da própria Série B, do ponto de vista econômico, de recurso para clubes? Mesmo diante, e a gente acredita muito em a gente no projeto. Comissão técnica, staff, jogadores. A gente confia muito nesse grupo de trabalho que está hoje. E é por isso, e eu acho que já mostrou isso com todas as dificuldades. Se for analisar o tanto, a gente teve mais dificuldade fora do campo e dentro do campo até agora, nesse primeiro semestre. Sim. E esse grupo de jogadores, atletas e comissão técnica, staff, a entrega deles e o quanto a gente confia neles, é por isso que a gente acredita no acesso. Se a gente não confiasse, acreditasse que era um momento apenas de reestruturação, de manter, tudo bem, mas a gente confia no trabalho e é por isso que a gente acredita no acesso. Sem contar nessa filosofia de aproveitamento de jogadores novos, né? Se não me falha a memória, o último jogo que o Brusque fez aqui, naquele empate, você tinha Jorginho, Alemão e Matheus Nogueira, que, digamos assim, eram os jogadores mais veteranos. Os restantes eram abaixo de 20. Nós terminamos o jogo atombense uns 8 atletas nascidos de 2000 para frente. Apenas terminou com o Neto e o Robinho jogando? Apenas o Matheus Nogueira e o Alemão. O Alemão e tinha mais um atleta. Jean Paul não. De mais de 25 anos? Maurício. Terminaram. Matheus Nogueira, Alemão e Maurício.
tirando esses 3 atletas, todos os atletas e terminaram a partida do Brusque contra a Tombense, o Brusque pressionando, buscando o gol e fez o gol, o Neto, uma pena, estava impedido, nascidos no ano 2000. Então acho que isso é muito importante. A gente está falando de atletas menores de 25 anos. E 2000, se não me engano, não tinha nenhum. Todos eram ali 2002, 2003, 2004. Então, o João Vitor Oxa é 2005. Então isso também é uma cultura. Isso é mudança de cultura. Isso é você construir a cultura um pouco. E voltando na pergunta do Rodrigo, para você criar um projeto esportivo a longo prazo, tem que ter cultura. Criar cultura esportiva dentro do clube. O que me chama a atenção é que quando eu falo em viabilidade, é projeto esportivo. E uma coisa que eu tenho falado assim, projeto esportivo, ok, eu acho que a ideia é legal, mas eu também penso no resultado esportivo, que às vezes você pegar e ter uma condição de você trazer até um jogador abaixo de 2000, 95, 96, para você ter o conjunto esportivo, para você pegar disputado, nem que seja um campeonato estadual com chance de título, para você pegar. Tô pensando no resultado esportivo, sim, tá? Tem a parte de investimento, mas pensar na parte do resultado esportivo também. A gente analisa muito o mercado nesse ponto, porque tem muito aquelas frases, né? O jogador da divisão, o jogador mais velho, o jogador que já conhece aquela divisão, né? O medalhão, e nós buscamos também esses atletas no mercado. A SAF não vai buscar apenas jogadores mais jovens, porque às vezes esse atleta talvez faça a diferença em termos de experiência, de vivência. A gente tem alguns casos de atletas que trazem uma experiência absurda para o nosso elenco. O Robinho é um caso de um atleta muito experiente, rodado, e nos traz diariamente essa experiência. E precisa, né? E precisa fazer essa interação. A gente está falando de uma competição e precisa, e muitas vezes na reta final, muitos elencos, se você for analisar, muitos elencos, a gente enfrentou, se não me engano, a gente estava até analisando a escalação, se não me engano, do São Bernardo, não tinha nenhum atleta com menos de 25 anos na equipe titular. Todos acima. Então, nós temos esse entendimento e essa noção de que muitas vezes vai ser necessário talvez esse atleta mais velho, e talvez não vai te trazer uma perspectiva de uma venda, mas vai te trazer um resultado imediato para buscar o projeto esportivo tão desejado. De repente. Exatamente. Deixa pro intervalo, 6h47, já volto com o último bloco do programa. Como falou de lei, demanda represada, então tem muitos assuntos aqui. Muita coisa. Mas eu vou fazer tivesse programa de 3 horas. Vou fazer a minha última pergunta pro Pedrinho, depois deixo pros colegas. Pedrinho, uma pergunta que surgiu de um torcedor e que eu achei muito interessante. O grupo gestor possui Brusque Futebol Clube e AVS lá em Portugal. Como é que funciona? São gestões de futebol na ponta separadas? São na parte de análise do futebol unidas? Tem comunicação entre um clube e outro? Há uma preferência de um jogador sair daqui para ir para lá? Tem chance de algum jogador que está lá vir para cá? Eu queria tentar entender, dentro do grupo gestor, debaixo desse guarda-chuva está Brusque de um lado do oceano e AVS do outro. Como é que funciona? Rodrigo, essa pergunta é muito importante porque isso está até se tornando um pouco comum no futebol, né? Então, nós temos algumas SAFs, e eu trabalhei em uma SAF e também, né? Tinha o Cruzeiro e tinha o Real Valladolid, né? E muitas vezes essa pergunta também vinha. São gestões separadas, são clubes separados, pontos, mas são geridos pelo mesmo grupo gestor. Então, automaticamente, vai ter uma comunicação muito próxima. Claro, e se for possível uma transição para algum atleta em Portugal e vice-versa, é mais fácil, facilita mais, além da facilidade de comunicação, você consegue todas as informações referentes ao jogador, da parte interna e externa dele, dentro e fora do campo, por essa facilidade de contato. A parte de mercado, ela é muito próxima um do outro, isso não tem, isso é claro e evidente, mas são gestões separadas, o resultado de um não influencia no outro, então tem essa ligação muito forte pelo mesmo grupo gestor, mas são gestões separadas. Tem alguém que quer perguntar sobre a torcida, isso, né? Aproveitar já o Pedrinho aqui, o serviço de jogo, né? A operação no dia de jogo, né, Pedrinho? Antigamente era 2 horas de jogo, 2 horas do jogo, agora diminuiu para 1 hora, e é uma grande reclamação da torcida, né? Como é que funciona isso? Por que diminuiu? Dá para dar uma faladinha assim por cima? Claro, é um assunto importante porque essa parte de operação de jogo, ela entra naquela abertura eu fiz de uma reflexão e principalmente de análise do que é gasto, do que é feito. E medidas impopulares, infelizmente são dolorosas, mas em alguns momentos é necessário. E a gente fez um estudo da quantidade do público, da entrada e principalmente o volume de acesso no estádio. E mais de 90% do volume de acesso dos torcedores no estádio se dava 40, 30 minutos antes de iniciar a partida, para um público de 1.500, 1.800, às vezes 1.000, aí variou ali no campeonato estadual, chegamos até um pouco mais. E aí é um dado importante, 1 hora de portão aberto, de operação completa no estádio, nos custa, às vezes, 2 funcionários.
É um investimento também que a gente faz. Claro, e num jogo, e a perspectiva de público é de 1.500, 2.000 pessoas, é claro que nós vamos buscar fazer a melhor operação possível, abrir o quanto antes, mas como eu falei, nesse momento, algumas medidas, elas são difíceis. A gente entende o torcedor, mas a gente tem que tomar para poder gerir de uma maneira. O nosso objetivo é, daqui a um tempo, poder abrir 2 horas antes, ter a certeza de 2.000, 2.500 pessoas minimamente por jogo, e isso acelerar o nosso processo de operação de jogo. Cometemos falhas, isso é muito evidente e reafirmo aí, e estamos buscando diariamente, dentro da nossa equipe, ou a melhor solução e não onere tanto o nosso orçamento, que a gente possa fazer de uma maneira funcional e não traga prejuízo ao torcedor. Então, buscamos isso a todo momento, aproveitando até, eu falo de operação de jogo e de colaboradores, um agradecimento aos colaboradores, estão a gente aí desde o início do projeto e chegaram depois e compraram muito essa ideia de vamos fazer uma nova gestão, vamos ter um choque cultural, mas vamos buscar um Brusque do futuro, um Brusque forte e sustentável. Satisfeito? Participação, a gente observa aí bastante ouvintes, não é? Estão participando. O que eu tiro aqui muito do torcedor é que faltava isso, precisava disso. Você já explicou e falou comigo na semana retrasada, a gente conversou, né? Você disse que a ideia era, naquele momento que a SAF já estivesse, digamos assim, consolidada em termos de entender todo o processo, que você estaria à disposição para a gente conversar. E eu espero que em breve a gente possa também ouvir aqui o Felipe Gouveia, os jogadores. Eu acho que é preciso fazer essa comunicação com o torcedor, não é a Rádio Cidade, é com a imprensa em geral, mas eu digo assim, falar com o torcedor, viu, Pedro? Eu sei que você sempre desejou isso, mas o problema era o tal negócio, você vinha aqui para falar o quê? Né? Não, vamos ser sinceros, eu hoje, depois da conversa que eu tive contigo, eu começo a entender essa situação toda, mas eu vou lá dizer o quê? Hoje eu não tenho o que dizer. Agora já começa a ter, né? Eu tenho só uma última pergunta rapidinha. O Brusque joga com a Santa Catarina? O Brusque tem a total intenção de jogar. Certo. É do nosso interesse. Nós estamos esperando mais informações da federação com relação a formato de competição e equipes participantes, mas nós temos interesse sim e já demonstramos esse interesse para a federação em participar. Beleza, então. Brusque é o maior campeão da Copa Santa Catarina. Tem interesse porque vale Copa do Brasil e a Copa do Brasil é uma... E tem outra, né? O calendário da Série C acaba bem antes, né? A federação já chegou a comunicar alguma coisa ao Brusque, enfim, sobre Copa do Santa Catarina? Já, ela entrou em contato com os clubes para ter o retorno. E o Brusque confirmou. E o Brusque confirmou a intenção de participar. Então, tá aí. É isso. Essa é uma acredito que não teremos problemas com relação a formato e tudo, e temos total interesse. Até porque a Série C, a final da Série C é na primeira quinzena de outubro. Então, acho que pro clube até seria pior você ficar outubro, novembro, dezembro. Mas o campeonato, a Copa do Santa Catarina começaria quando? Final de setembro, mês de outubro, só que aí você dá uma encaixadora chegando na final. E se nós tivermos... Mas foi que nem o Pedro. Mas o Pedro falou, o objetivo do Brusque é subir para a Série B, não é talvez chegar na final. E se tiver uma mudança de gramado no Augusto Bauer, e aí? Deixa pro próximo episódio. Não, é que vai... Não, faz sentido. Mas assim, se for mudança de gramado sintético para sintético... Um mês e meio, 2, né? Não é aquele tempo todo, só quero dizer. É só ver a Chapecoense, mas enfim, eu acho que isso a gente tem que esperar ver qual é o tamanho da bronca. A troca de gramado, a informação que a gente tem é de 30 a 40 dias para ficar pronto. Isso aí dá para trocar na férias de verão. Olha, eu tô te sentindo otimista, né? Tu estás assim bem otimista, não tá, Chico? Sim. E tem que ser, né? Pensamento positivo. O nosso objetivo tem que ser, e a gente tem que transparecer isso, porque isso tem que ser de dentro para fora. O clube tem que trazer esse entusiasmo, essa busca por resolver os problemas, e tem que resolver, não esconder os problemas. A gente tem que ir para resolver os problemas e andar um projeto esportivo do clube. As perguntas que o Rodrigo trouxe são muito importantes nisso. Poder estar aí para falar de futebol, para falar de projeto, para falar de futuro, é o nosto desejo, e ontem sempre com a gente. Muito bem.
Pedrinho, muito obrigado pela tua presença aqui na rádio. Tenho certeza que muita gente ouviu, até vai voltar. Quem pegou no andando, ó, vai no YouTube e volta. Não, você vai ver mais vezes, né, Pedrinho? Eu assim, ó, eu vou até fazer um apelo aqui, que isso seja um pontapé inicial pra gente conseguir estreitar esse contato com o clube, pra gente, enfim, ter mais informações sobre a questão do serviço do jogo que você trouxe aqui. Até a gente já combinou pra trazer um médico aqui, porque eu acho que é interessante a gente trazer um médico pra trocar uma ideia também sobre a situação, enfim, médica do clube. E eu te agradeço por estar por aqui. Obrigado mesmo. Obrigado, Rodrigo, Dilei, todos vocês aí presentes, a todos que nos escutaram, todos nos assistiram. Iremos sim estreitar essa relação, acredito, e agora já começa o momento essa fase do projeto de aproximação, e tenho certeza e para frente muitas coisas boas vão acontecer, e ontem com a gente. Tá certo.